Direto da redação. Hoje está completando aqui aniversário hoje de um dos caras que eu admiro o discurso dele, um pastor da Igreja Batista, é bom que se diga isso, Martin Luther King, que foi um dos expoentes na luta pelo estabelecimento dos direitos civis nos Estados Unidos. E um dos grandes discursos do Martin Luther King, ele é intitulado Eu Tenho um Sonho. Eu tenho esse discurso, eu tenho um livro com os melhores discursos do Martin Luther King. E foi um grande homem, foi assassinado nos Estados Unidos porque lutava pelo reconhecimento e estabelecimento dos direitos civis. Quando nos Estados Unidos, nós estamos falando de uma época distante não, na década de 60, quando população negra, população de cor, população preta, não podia ocupar os mesmos assentos da população branca dentro de um coletivo. Ou seja, tinha que ir para a parte de trás. E quando não tinha assento, só tinha assento para branco, tinha que trafegar de pé no ônibus. Onde os negros, a população preta era segregada. E ali emergiu Martin Luther King como grande líder, com discursos assim fabulosos no combate à segregação racial. E foi o mártir, o Luther King, foi martirizado. Foi justamente o Martin Luther King que foi assim o grande símbolo dessa luta pelo estabelecimento dos direitos civis nos Estados Unidos. E repetindo aqui, um pastor da igreja, eu acho que era da Igreja Batista, ele era pastor batista, Martin Luther King. E nesses 60 anos do discurso histórico de Luther King, a gente tem aqui uma reportagem especial que já está no ponto aqui, eu quero compartilhar com você. Vamos lá? Aquele famoso discurso durou cerca de 17 minutos. Mas foi ao falar de um sonho que o Martin Luther King Jr. apresentou as palavras que mais ressonariam na história. Eu tenho um sonho que um dia essa nação vai se levantar e viverá o verdadeiro significado da sua crença, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo seu caráter. King encerrava a marcha por empregos e liberdade, que reuniu 250 mil pessoas na capital americana em 1963. Em pleno século XX, as violações incluíam a proibição em compartilhar com os brancos espaços públicos como banheiros, ônibus, escolas. Menos de um ano depois, era sancionada a chamada Lei de Direitos Civis, legislação federal que também beneficiou outros grupos sociais ao tornar crime a discriminação com base em cor e raça, mas também religião, sexo, nacionalidade, deficiência física ou idade. A marcha se tornou uma tradição anual. A deste ano aconteceu no último sábado. Há algumas coisas que mudaram, mas a marcha de hoje apenas enfatiza o quanto ainda precisa ser feito. 1 em cada 3 crianças em famílias afro-americanas vive na pobreza, lembrou essa participante. Nós avançamos, mas também retrocedemos. Você sente que conquistou algo, mas sempre há alguém para lembrá-lo de onde você veio, porque não quer que você se mova, disse essa outra. Um dos filhos de King, o também ativista Martin Luther King III, se disse preocupado com a direção que o país está tomando. Em vez de avançarmos, parece que estamos retrocedendo. E somos nós, o povo, que podemos fazer mudanças, representar a história da maneira certa, garantir que o ódio e a hostilidade não sejam expostos em nossa nação, disse ele na marcha. A gente não pode colocar só na chave da utopia. Sobretudo que, assim, eu falei, né, que a gente percebe que existe muita coisa parecida em nível de violência de 60 anos atrás para hoje, mas a gente também avançou muito. Há 60 anos, pessoas negras não tinham acesso, por exemplo, à educação. Eu gosto sempre de citar a educação, porque eu acho que a educação é um setor muito revolucionário em todo o mundo. Então, há 60 anos, uma mulher como eu jamais poderia imaginar que poderia ser doutora em direitos humanos. O sonho de Martin Luther King Jr. pode ainda não ter se concretizado, mas as sementes estão por aí. Uma das netas dele, Yolanda, de 15 anos, deixou claro: espalhe a notícia, você já ouviu? Todos pelo país afora. Nós vamos ser uma grande geração. A great generation. E que nesses 60 anos desse discurso histórico de Martin Luther King, que a frase lapidar, I have a dream,
Eu tenho um sonho, continua ecoando aqui na cabecinha, no coração de cada um. Todo mundo tem um sonho e que esse sonho possa ser compartilhado